A gente tem falado aqui de toda essa questão econômica e claro que isso também tem uma série de repercussões na política ou muito do que se espera que possa ajudar ali os cenários econômicos aqui no Brasil podem depender das votações no Congresso Nacional. Por isso, aqui no 360, a gente recebe agora o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, no nosso estúdio da CNN. Deputado que é um dos mais ativos no debate dentro da bancada do PT nas questões econômicas, fiscais e sociais e que vai assumir a liderança da bancada no ano que vem. Deputado, muito obrigado por estar conosco, sempre importante ouvi-lo. A gente estava falando todo esse contexto, das questões do dólar, todo esse retrospecto de política monetária e muito disso tem nas entrelinhas ou como um dos fatores apontados a questão do ajuste fiscal ali do pacote que foi apresentado pelo governo para ajustar as suas contas. E a gente tem visto que há ainda resistências, mesmo dentro da bancada do PT, partido do presidente. Queria que o senhor trouxesse um pouco para a gente como está sendo a leitura dentro da bancada, que o senhor vai liderar a partir do ano que vem. Ainda a bancada está sob liderança do deputado Odair Cunha, mas entender um pouco como o PT, os deputados e deputadas do PT, têm visto esta discussão na Câmara dos Deputados nesta reta final de ano legislativo de 2024. Yuri, Débora, boa tarde. Yuri, se você me permite 30 segundos, claro, antes de entrar no pacote fiscal, você estava falando do Banco Central, nós vamos ter daqui a pouco a decisão do Copom. E eu acho impressionante, porque o Roberto Campos Neto, ele teve uma política na época do Bolsonaro e outra na época do Lula. Na época do Bolsonaro, a inflação chegou a 12% em abril de 2021. Nós tínhamos taxa Selic de 2%. Agora, devo dizer o seguinte, no acumulado dos últimos 12 meses até outubro, sabe qual o impacto fiscal dessa política de juros? 869 bi, um recorde histórico. Se aumentar mais 0,75, daqui a pouco a gente está com um tri. E sabe que o déficit primário, que são os gastos do governo, vão fechar o ano em menos de 50 bilhões. Então eu queria primeiro fazer essa consideração. Em relação ao pacote fiscal, eu acho que as coisas estão andando. Foram nomeados agora os relatores, o relator Isnaldo, para o PL que trata do BPC, o Isnaldo é o líder do PMDB, Átila Lira vai ser o relator do projeto de lei complementar de um ponto importante, que é o seguinte, a partir de agora, se tiver déficit primário, aquelas desonerações, benefícios tributários que beneficiam grandes empresas, são 540 bilhões que a gente está falando, vão ser proibidos de serem prorrogados. Vai ter que ter algum corte. E o Moses Rodrigues vai ser o relator da PEC. Para nós foi muito importante a escolha do Moses Rodrigues, porque ele já tinha sido presidente da Comissão de Educação. Ele é do Ceará, de um município que é o município de Sobral. E nós tínhamos uma preocupação grande que no debate ali no Congresso surgisse com força a proposta de desvincular a educação e a saúde dos recursos, porque tem uma vinculação constitucional. Eu acho que a gente está preparado para, na próxima semana, começar as votações desses projetos. É uma tarefa dura, a próxima semana vai ter que votar pacote, LDO, LOA, e essa semana a votação da reforma tributária está acontecendo no Senado. A gente espera até sexta-feira também votar na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui em Brasília, o Yuri que viabilizou essa conversa. Deputado, só fazendo, já que o senhor comentou, né, sobre a política monetária de Roberto Campos Neto, então eu queria saber, nesse contexto, com a inflação no Brasil, nos níveis que está, e com a entrada de Gabriel Galípolo, que assume no ano que vem, o que vocês esperam da política monetária dele? Só para fazer um parênteses aqui, eu sei que a gente está falando da sua liderança no Congresso Nacional, mas só para entender, já que o senhor trouxe esse assunto, que também é muito importante. Olha, eu volto a dizer, a gente chegou a 12% de inflação com o Bolsonaro. A gente fechou no ano passado com 4,62%. A previsão do Boletim Focus nesse ano é 4,78%, 4,8%.
O que a gente está tendo não é um problema de inflação de demanda. A gente sabe que nós tivemos seca e nós temos a questão do câmbio, que vale dizer, eles falam sempre da questão fiscal, que é uma questão importante, mas tem o problema do câmbio no mundo inteiro, por causa da vitória do Trump. O Trump propondo fechar comércio com o México, com o Canadá, tudo isso teve um impacto muito grande. E tem um impacto grande em alimentos, tem um impacto grande em carnes. O problema que nós estamos tendo agora no final do ano é esse. Então espera que baixe, que o Gabriel Galípolo baixe essa taxa Selic? Ou seja, você não resolve um problema de seca subindo os juros. Você só aumenta o problema fiscal. Eu acho que tem uma tendência... Olha, nós temos com a segunda maior taxa de juros do mundo. Só perto da Rússia, que está em guerra. Nós gastamos mais do que a Rússia. Então o mundo inteiro começa a baixar de forma lenta a taxa de juros. Eu acho que vai ter um clima para o Galípolo baixar a taxa de juros. E acho também, Yuri, me permita, sabe quantas intervenções no câmbio para segurar o dólar o Roberto Campos Neto fez no governo Bolsonaro? 127. Ele não deixava o dólar disparar. Sabe quantas fez no governo do Lula? Apenas 2. Então eu acho que Galípolo, com muita experiência, debatendo com o mercado, dialogando, construindo, ele pode ter um caminho de começar a baixar a taxa de juros e controlar um pouco o dólar, porque esse é o papel do Banco Central. Deixa eu trazer, deputado, a Jussara Soares para participar da nossa entrevista aqui também, poder aproveitar a sua presença conosco, futuro líder do PT na Câmara dos Deputados, Jussara Soares. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista. O senhor assume em fevereiro a liderança do PT na Câmara, mas o senhor também foi conhecido, né? Ficou reconhecidamente como um crítico bastante ferrenho, por exemplo, de medidas como o arcabouço fiscal. Como que o senhor vai atuar na liderança do partido no próximo ano? Vai ter algum reajuste nos seus posicionamentos? Claro, eu vou ser líder do PT. Eu vou falar pelo partido. Eu quero defender o governo do presidente Lula. Eu acho que o governo Lula está fazendo muita coisa. Olha só, a renda subiu 11%. A gente tem que falar mais sobre isso. O desemprego, nós estamos com desemprego de 6,2%. O menor desde 2012. A gente tem que falar mais sobre isso. A pobreza, nós tiramos nesse ano 8 milhões de pessoas da pobreza. Eu quero deixar claro aqui que minha posição vai ser de defesa do presidente Lula, defesa do governo. Nós vamos estar num ano decisivo. A gente está, inclusive, quero agradecer aqui toda a solidariedade ao presidente Lula, que está se recuperando bem. Mas esse terceiro ano tem que ser o ano em que a gente mostre a diferença. A gente teve aqui no Brasil uma tentativa de golpe violenta. Nós vamos ter no próximo ano um ano em que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo, porque tinha um plano para matar Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Era um plano detalhado. Tem a confirmação do comandante do Exército do próprio Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica do próprio Bolsonaro. Então, veja, nós vamos ter um ano em que esse pessoal vai estar enfrentando problemas. E esse ano, a gente tem que colocar a economia para andar, falar dos resultados, da vida do povo. Porque eu, às vezes, fico parecendo, Jussara, que tem 2 mundos. O mundo real das pessoas e um outro mundo, às vezes, que é o mercado. Essa crise, o tempo todo do câmbio. Eu fiquei muito impressionado, como é naquela pesquisa Quest, quando você faz a avaliação do governo pelos agentes do mercado. É como se tivesse uma torcida contra o presidente Lula. É como a turma que tivesse votado no Bolsonaro e quer nos derrotar. A gente vai ter que falar desse Brasil real, da mudança na vida do povo. Esse vai ser o meu papel, defender Lula, o governo e o PT. Deputado, interessante que o senhor traz números consolidados de melhora, né, de indicadores da economia que estão melhores, queda de desemprego, inflação mais controlada, etc. Aumento da renda também, que é algo muito importante. Mas a gente vê, por outro lado, e não, aí no caso não é na pesquisa com o mercado, é na pesquisa com o povo mesmo. Não sei se o senhor acredita em pesquisa, mas que não traz
exatamente essa conexão entre essa melhora e a percepção de aprovação do governo. O presidente Lula, antes de sair de licença, disse que iria mexer na comunicação, que a comunicação do governo não está boa, porque apuramos que ele tem a convicção de que o país está melhor do que realmente as pessoas estão entendendo, do que está chegando para as pessoas. Gostaria de saber, o senhor que se comunica bem e tem tantos anos de militância no PT, no governo, o que o senhor espera dessa nova comunicação? Acha que essa mudança vem tarde? Qual é a sua avaliação? Porque eu sei que o senhor não tem papas na língua, o senhor fala mesmo. Não, olha, deixa eu te falar. Primeiro, eu concordo muito com a sua pergunta, Débora. O problema não é só de comunicação. O ministro Pimenta está fazendo tudo que ele pode. O problema é que nós temos que falar mais, fazer mais disputa política, se comunicar mais. Nós, deputados, eu como líder do PT, os ministros do governo. Olha, gente, saúde e educação teve um aumento de verbas, de projetos gigantescos. Mais de 40%. A educação estava destruída com o Bolsonaro, a saúde também. Mas se não faz disputa política, então não é só um problema de quem está na SECOM, viu? O problema é mais complexo. Eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento, essa disputa, mostrar números. Eu acho que esse terceiro ano vai ter que ser o ano em que eu tenho certeza que a gente vai consolidar a popularidade do presidente Lula. Falo mais, Débora, aquela proposta que o Lula fez de isenção de imposto de renda até R$5.000, você veja, foi uma decisão do Lula. Aquilo tem a ver também com disputa de projetos. Aquilo beneficia 36 milhões de brasileiros. Você vai cobrar dos 0,1% mais ricos, 150 mil brasileiros. Uma taxa de 10%, que não é nada demais. Você viu na pesquisa Quest hoje, 75% dos brasileiros concordam com o projeto daquele. A maioria dos eleitores do Bolsonaro concordam com o projeto daquele. O mercado chiou, mas eu acho que o caminho da gente consolidar a popularidade do Lula é fazer essas disputas, falar com o povo, propostas que toquem na vida das pessoas. Porque não é correto uma pessoa que ganha R$3.000 pagar imposto de renda, um imposto de renda caro, funcionário público, professor da rede municipal paga 27,5%. Tem muita injustiça. Então eu acho que você tem razão, o problema não é só de comunicação, é disputa política e a gente tem que aparecer mais, o governo, os ministros, todo o pessoal, os deputados, senadores. Deputado, já pegando então nesse mesmo eixo do que o senhor falou, de fazer a disputa, de travar essa batalha da comunicação nesse terceiro ano que o senhor vai estar à frente da bancada, como líder da bancada de deputados. Quando houve o anúncio das medidas, quem foi à frente fazer o anúncio foi o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que é o principal responsável pela articulação das propostas, por fazer o desenho ali, comandar a equipe técnica que apresentou as medidas e ele sempre teve um papel muito, muito transparente de dizer, olha, estamos propondo determinadas ações e quem dá a palavra final é o presidente Lula. Minha dupla pergunta nesse sentido. Tivesse sido o próprio presidente Lula que fizesse o anúncio e não o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria tido uma maior credibilidade ou melhor receptividade das medidas? E o fato de ter delegado ao ministro Fernando Haddad fazer o anúncio dessas medidas, que pode ser crucial para o que vai ser a segunda metade do mandato, é o presidente Lula escalando Fernando Haddad como seu eventual substituto, por exemplo, numa disputa em 2026, caso ele próprio, Lula, não seja o candidato do PT à presidência? Olha, a gente quer que o Lula seja nosso candidato. Nós respeitamos muito o ministro Haddad, o trabalho dele, mas se tem um consenso entre nós do PT, é que Lula tem que ser candidato à reeleição. Pela força que ele tem no meio do povo, pela história dele. E veja bem, o Lula tomou decisões importantes naquele anúncio. Primeiro, ele quis construir algo equilibrado. Ele disse, vai ter ajuste? Vamos discutir a questão da renda, dos mais ricos que pagam poucos impostos. Vamos botar militar. Vamos botar super salário. Esse tema aqui é muito importante, Yuri. Yuri, tem desembargador no Brasil que ganha R$250 mil.
nessa PEC, esse projeto está aí. Está tendo uma onda de mobilização. Eu estou lá na Câmara. Está cheio de juiz, promotor se mobilizando. O povo mais pobre não consegue ir. Mas veja, a lógica do Lula era essa. Emendas parlamentares, colocar limites. Outra coisa, desonerações das grandes empresas, né? Então é um pacote equilibrado. E é um pacote, do ponto de vista fiscal, me desculpe, é um pacote que tem medidas estruturantes, que tem uma economia até 2030 de 330 bilhões. Eu acho que o problema não foi ser Haddad ou Lula. O problema é, eu volto àquilo que eu te falei. Se você me perguntasse antes, o mercado vai aplaudir? Eu diria para você de cara, independente do que o governo apresentar, essa turma da Faria Lima, o mercado vai ficar contra. Na verdade, foi gente que votou contra a gente, votou no Bolsonaro e que tem um problema que eu acho que é de implicância política. O governo fez um esforço muito grande. Não era para terem criado essa marola toda. Você sabe que o Mendonça de Barros foi presidente do BNDES na época do Fernando Henrique Cardoso. E é uma pessoa muito respeitada. Não tem nada a ver com o PT. Sempre foi tucano. Ele deu uma entrevista ao Metrópolis agora, dizendo que a gente tem um mercado, a Faria Lima, com um pensamento econômico mais radical, ultraliberal, fiscalista, né? E eu concordo com ele. Então eu não acho, podia ter sido Lula ou Haddad. A reação do mercado foi contra. Mas como você vê pela pesquisa Quest de hoje, a maior parte do povo gostou do principal ponto que foi criticado pelo mercado. Isenção até R$5 mil, que beneficia 20 milhões de pessoas. Redução entre 5 mil e 7.500, que vai beneficiar mais 16 milhões de pessoas. É porque às vezes a imprensa dá... A reação foi ruim. Foi ruim de uma minoria. Vamos perguntar ao povo. É que é uma minoria que daí mexe com dólar, mexe com câmbio, desorganiza tudo, né, deputado? Claro, eu sei disso, pode desestabilizar. A ideia é essa mesmo. Ops, a gente teve uma falha aqui de conexão lá com Brasília. Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer para terminar de ouvir o deputado federal Lindbergh Farias, que é deputado pelo PT do Rio de Janeiro e vai liderar a bancada do PT no ano que vem, 2025, já está definido. E é, como a gente vê, um dos deputados que tem mais, que busca mais informações e faz mais a defesa das políticas econômicas do governo. A gente conseguiu restabelecer a conexão. O deputado deu uma falhada aqui na nossa conexão, mas deixa eu já passar a palavra para a Jussara Soares poder emendar uma pergunta dela aqui para a gente poder concluir a nossa entrevista. Jussara. Deputado, o senhor que está lá na Câmara sentindo ali o humor do Congresso, como que o senhor acha que esse pacote fiscal, né, de ajuste fiscal apresentado pelo governo vai se desenrolar daqui para frente? Tem voto para passar? É possível aprovar todo o pacote ou, pelo que o senhor está vendo, apenas uma parte? E, claro, colocando nesse contexto o fato do presidente Lula estar hospitalizado e sem estar participando diretamente da articulação. Como é que o senhor está vendo isso? Se tem chance de aprovar? O que pode ser aprovado? E qual o impacto do fato do presidente Lula não estar participando da articulação? Sara, essa pergunta é muito boa. E na segunda-feira, antes de ter tido aquele problema, o presidente Lula fez uma reunião que foi muito importante. Foi uma reunião com o presidente Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco. Ali as coisas se resolveram. As coisas estão andando, tem um clima bom. A indicação desses 3 relatores não é qualquer coisa, tá? Se tivesse indicado um relator mais hostil, eu diria que a situação seria mais difícil. Então eu vejo um clima bom. Diria também que a pacificação da eleição no Senado e na Câmara ajuda. Imagina se a gente tivesse um cenário de 3 candidaturas ali na Câmara. Eu diria que seria impossível votar qualquer coisa. Então, na Câmara está encaminhado, quase como candidato único, acho que vai ser quase candidato único, o deputado Hugo Mota, e no Senado o senador Alcolumbre. Então, tudo isso facilita. Nós temos, eu vejo nessas indicações, uma colaboração do presidente Lira. Então, eu acho que a gente vai conseguir na próxima semana, não vai votar tudo, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir votar projetos importantes do pacote. Volto a dizer, concluir a reforma tributária essa semana
e votar LDO e LOA, né, que são fundamentais. A gente só pode encerrar o ano com isso. Então, meu clima, estou vivendo lá agora, como eu vou assumir a liderança, tenho participado junto com o líder Odair de conversas, de articulações. Eu acho que tem espaço, sim, para que a próxima semana seja uma semana de aprovação desses projetos fundamentais para o governo. Deixa eu só complementar rapidinho aqui, bem rapidinho. Desse pacote, qual é aquele que o senhor observa que tem mais resistência em passar? O senhor disse que uma parte pode ser aprovada, o senhor deve ver boas perspectivas. Mas qual é aquele que tem mais resistência? Olha, sempre quando tem lobby dos de cima, é mais difícil. Eu estou muito preocupado. Essa questão dos super salários, isso seria uma vergonha a gente não votar por pressão de juiz e promotor. Sabe qual é o teto que está se estabelecendo? Tem uma lei complementar que vai vir depois, R$44 mil. Alguém acha que é razoável um desembargador ganhar 250 mil? Esse tema é um tema difícil, porque eles fazem pressão. Taxar os 0,1% mais ricos, nós estamos falando de 150 mil pessoas. Olha só, o professor, eu já falei sobre isso da rede municipal, paga 27,5%. Sabe quanto é que o governo está querendo cobrar? 10%, mas tem reação. Então, o problema é que, nesse parlamento, sempre é mais difícil o povo mais pobre se mobilizar. Então, esses temas que mexem no andar de cima são temas mais complexos, mas é fundamental. A questão dos militares, como aceitar essas pensões, como aceitar essa coisa da morte ficta, ou seja, um militar punido fica ganhando pensão. Na iniciativa privada, você precisa de 65 anos para se aposentar. Tem militar se aposentando por 50. Esses são os temas mais complexos. Nós recebemos aqui o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, futuro líder da bancada do partido a partir do ano que vem. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco no nosso estúdio em Brasília. Agradecer também a Jussara Soares, que participou dessa entrevista, e já desejando um bom trabalho nessa missão. Não é fácil liderar uma bancada como a bancada do Partido dos Trabalhadores. Deputado, obrigado mais uma vez. Obrigado, viu?